Olá, essa aqui é a unidade 1 da disciplina História da Educação. Então nós iremos abordar agora fundamentos teóricos e metodológicos. O meu nome é Wagner. Então vamos lá. Para iniciarmos o nosso estudo sobre História da Educação, é sempre importante, né, usar essa citação do autor, no qual coloca que a história, né, é parte da história da cultura, tal como esta, por sua vez, é parte também da história geral. Portanto, não é fácil definir história, da qual tem sido dada muitíssimas interpretações. Então, observem que estudar a história da educação também é uma área dentro do conhecimento educacional, a historiografia educacional. Por isso que é importante primeiro conhecer o que é história e educação, para aí sim abordar a história da educação. Então, no desenvolvimento da história da educação, observam-se várias fases, cada uma com suas características particulares, nem exclusivas e nem únicas. Então, com essas dicas iniciais, vamos começar aqui a nossa aula, e eu desejo a todos um bom aprendizado e que possamos também nos ajudar mutuamente nesse processo. Ok? Bom, inicialmente, para falar de história da educação e, logicamente, os seus fundamentos teóricos e metodológicos, falo teóricos porque você tem essa concepção dessa episteme, essa teoria, epistemologia dos conceitos, seja do conceito educacional, também no conceito da história, da própria historiografia em si, e metodológico a partir dos métodos utilizados nesses contextos. Mas as questões iniciais são o seguinte: qual o sentido realmente dessa palavra educação? O que significa educação? É possível conceituarmos essa educação? E o que é história? Será que é possível falarmos do que é essa história? E aí, se vamos falar de uma e de outra, por que não também questionarmos quais as relações da história da educação com a história e também com a educação? Então, são conceitos que nós teremos aqui, tentaremos destrinchar durante esta aula. A priori, para começar esses estudos, é salutar diferenciar os conceitos de história e de educação. Observe que o termo história, na atualidade, ele tem as suas ambiguidades. Muitos também acham que é ciência, que vão estudar os fatos, que é uma disciplina que diz o conhecimento, né? E também se refere aos próprios fatos. Mas também a história, para alguns, é como se fosse uma ciência única e exclusivamente para estudar o passado. Mas aí eu pergunto, será que também não estuda o presente? Existem hoje correntes teóricas na historiografia que estudam a chamada história do presente. Vários autores discutem também esse conceito. E a outra pergunta, a educação. O que é educação? Para Brandão, né, cujo livro lá é O que é educação, ele diz que a educação, né, não há uma única forma, né, e um modelo único de educação. O ensino escolar não é sua única prática e o professor profissional não é o único praticante, ou seja, que a educação ela não ocorre única e exclusivamente intramuro escolar, mas vai para além dos muros escolar. E ela não está limitada única e exclusivamente também associado à figura do professor profissional. Então existem outras pessoas cujo o nome poderíamos qualificá-lo enquanto educadores que também praticam essa forma, né, de dialogar, de contribuir efetivamente no processo de ensino-aprendizagem, que não necessariamente está arraigado e limitado aos conteúdos curriculares do sistema educacional. Certo? Então, a princípio, vamos primeiro tentar identificar o que é essa história. Ela não está ligada única e exclusivamente ao passado, mas ela também possibilita um estudo desse presente e também de um futuro. Não é que ninguém vai descobrir ou que vai saber o que vai acontecer posteriormente, mas ela também fala, porque é através do passado que é possível também compreendermos os presentes, uma vez que o passado não é uma categoria estática, ela é uma categoria fluida. Dependendo do olhar, dependendo das perguntas que nós fizemos ao passado, poderemos também compreender melhor esse nosso presente. Existem alguns teóricos, como é o caso do Borges, que tem esse livro aí, O que é a História, Vavi Pacheco Borges, e também do Mark Bloch, que está aí na citação, o livro chamado Apologia ao Historiador, ao Ofício do Historiador. Eles vão conceituar a história, que é uma ciência que estuda o homem no tempo, e tudo que o homem produziu e influenciou. A Vavi já vai dizer também que a história é a história do homem, visto como um ser social, que vive em
sociedade. Porém, essa imagem B, ela ilustra muito bem o que essa relação muito tênue entre passado, presente e futuro. O Hobsbawm, no seu livro sobre história, ele coloca que essa relação ela é tênue. Por quê? Primeiro, quando eu falo, o que eu acabei de falar é passado. O que eu estou falando é presente. O que eu ainda estou por falar é futuro. Então perceba que é uma relação muito tênue, essa linha entre essas três categorias aí, passado, presente e futuro. Então, para a gente falar um pouquinho de história, agora vamos tentar compreender o que seria esse conceito de educação. E as nossas indagações iniciais também são, mas para quê? Essa educação só ocorre nas instituições educacionais? Ideologia e educação são conceitos que se distinguem, são díspares? Ou eles se amalgamam? Educação formal e não formal, o que seriam esses conceitos? Vamos lá, essa imagem ilustra aqui mais ou menos. Ok, esse livro aqui é o que eu citei, né, do que é educação. Ok, então vamos lá. Como diz o Paulo Freire, que essa educação ela não transforma o mundo. Na verdade, a educação ela vai transformar só as pessoas, para aí sim elas resolverem de fato mudarem o mundo, certo? Segundo ele, ninguém vai escapar dessa educação. Por que ninguém vai escapar da educação? Porque ela ocorre em vários lugares da sociedade, seja em casa, na igreja, nas ruas, na vida, no nosso cotidiano. Então, essa educação ela está sempre para além dessas fronteiras escolares. E também não há um único modelo de educação, a julgar por Brandão e outra citação do livro. Porque, na verdade, essa educação em si, ela ocorre também em projetos sociais, em museus, em praças e entre outros lugares, como nós vamos ver. Então, não é algo exclusivo para um lugar. Então, em todo lugar nós estamos praticando a educação. Tanto no processo quando se fala, quando se dialoga, enfim, é um contexto amplo a educação. O Durkheim ele vai encará-la como um fenômeno social, já que o seu objeto de estudo, sociologia, é o fato social. Então, ele vai encarar que isso faz parte da vida cotidiana e aí sim que vai se apresentar alguns elementos que vão, de fato, compreender essa nossa vida cotidiana. E somente a partir dessa vida cotidiana que o homem, eles vão se produzir no curso de sua humanização, ou seja, nas suas obras. Não é à toa que ele vem afirmar que a educação é um fenômeno social, chamando a atenção para o fato de que esse processo se configura por meio das relações estabelecidas dentro do próprio processo de ensino. Ou seja, isso vai se tornando um fenômeno social a partir do momento em que ele é dinâmico. Mas, de fato, existe dessa educação essa ideologia e educação. A pergunta que se faz é, ideologia e educação, eles são díspares ou eles se confluem? Bom, para o marxismo, o conceito de ideologia já é um conceito muito mais voltado para essa luta de classe. E que nessa contradição aí, nessa dialética, se dá através desse instrumento de dominação de uma classe sobre outra. No caso em questão, da burguesia sobre o proletariado. Essa imagem bem ilustra muito bem para falar o que é essa borracha aí, né, que essa cidadã coloca com esse policial, né, algum militar. Isso é de apagar a ideologia. Isso faz uma alusão ao processo histórico qual nós vivenciamos, né, há um bom tempo. Já Gramsci, ele vai dar um conceito diferente sobre ideologia. Ele já vai aparecer com uma outra postura conceitual. Ele vai inovar um pouco esse conceito e vai para além, ao dizer que ele diz que existe também, através da ideologia, um fenômeno cujo nome é algo que ele diz que só pode ocorrer por consenso e ou coerção. Ele também fala de um conceito chamado de intelectual orgânico, que é alguém que precisa também brotar do meio dessas massas em prol dessas massas, ok? Dessas massas populares. Então, isso é importante, esse conceito de educação gramsciana. Ideologia também nós podemos entender como um momento de dominação, porque a sociedade ela está dividida em classes. E por estar dividida em classes, há essa constante aí. Há uma luta também tanto pela hegemonia política, certo? E a ideologia também assume esse caráter de convencimento. Então, segundo eles, o primeiro recurso a ser utilizado para isso é a dominação. Então, essa imagem ilustra muito bem como todo mundo quer dominar esse campo, esse fenômeno. Não é à toa que o meio midiático quer trabalhar com essa ideia de manipulação, enfim. E também tem, do ponto de vista dos oprimidos, um embate ideológico contra essa hegemonia burguesa que se dá em todos os espaços.
em que esta se reproduz. E o exemplo maior é a escola. Para alguns, essa ideologia da escola é uma ideologia burguesa. Mas não é burguesa porque todo mundo está lá, tem dinheiro, não é isso. Mas é a ideologia que é perpassada pela classe dominante, justamente para tentar moldar ou domesticar a classe dominada. Como nós dissemos, né, esse sistema opressor, ele não teme o pobre com fome, como dizia Pedro Demo, mas teme o pobre que saiba pensar. Esse pobre que sabe pensar, entre aspas, ele é pernicioso, porque ele não vai aceitar esse instrumento de dominação, ele vai utilizar essas ferramentas, né, contra o sistema que tenta lhe oprimir. Então, a escola, para o ser também, é um aparelho também ideológico do Estado que utiliza para poder, que é utilizado pelo Estado como ferramenta para dominação dessas classes mais abastadas. Alguns teóricos chegam a criticar que essa escola, esse modelo burguês, curricular, ela praticamente desvincula o proletário da sua classe, porque quer mostrar uma ideologia burguesa e vai tornando a sua classe cada vez menos atrativa, e com isso ele vai se desvencilhando dos seus princípios. Mas quando eu falo desvencilhar, eu não estou colocando aqui que esse cidadão ele vai se tornar rico, mas ele vai ser apenas um burguês ideologicamente falando, perpetuando a sua cultura. E isso cada vez mais vai criar munição para que a burguesia esteja cada vez mais oprimindo essa classe opressora. Você tem vários autores que discutem sobre essas ideologias. E para além disso, nós temos essa educação, que é a diferença que nós vamos situar aí, que é a educação formal da não formal. Então, se a gente pensar bem, nessa educação não formal, ela diminui o contato entre aluno e professor, até porque não existe a preocupação, é pensado mesmo em meios coletivos, ela se dá, não precisa necessariamente de diplomas, ou algo semelhante, já que o mercado hoje, capitalista, que mostra que você tenha cada vez mais essa ganância por febre de diplomas, comprando diploma, mas na verdade ela está preocupada em realmente formar o ser humano enquanto ser. É uma educação ao passo, uma educação que vai atentar para o contexto ontológico, né, na essência do ser humano. Então ninguém está preocupado com esse currículo tradicional ou interação com essas coisas de professor. Pelo contrário, é formar o ser humano enquanto pessoa humana, uma educação engajada no seu processo, em sua classe social, na sua rua, na sua moradia, na sua comunidade, enfim, nesses setores. Já a educação formal, ela se restringe à área da escola. Então, observe que a escola ela ocupa um local de destaque, ao contrário da educação não formal, que não necessariamente não é a escola, porque ela vai ocorrer para além dessas escolas. Até porque, se nós analisarmos, todo o contexto educacional, boa parte dele se dá em função de quê? Longe do contexto escolar. A escola, o que ela faz, ela sistematiza todo esse conhecimento que é na sociedade e transforma em componentes curriculares. Ok? Como nós podemos observar nesses gráficos que ilustra muito bem o que é essa educação formal, esses espaços onde ocorre, e a educação não formal e o espaço não formal. Isso está bem claro aí. E já que nós falamos de história e educação, precisamos também entender essa dicotomia, essa diferença aí de história da educação. O Saviani já fez uma crítica, porque muitas vezes quando se vai falar da história da educação, ou se centra muito mais somente na história, né, quando é o caso de alguns historiadores que ministram esse componente curricular, e ou quando alguém da área da educação se filtra muito mais no direito de falar, ou seja, se furta de falar da história e coloca em evidência a história. Mas o grande processo é trabalhar o conceito histórico, mas esse conceito histórico da educação em si. Então é historicizar a história da educação. Permitam-me aí o possível pleonasmo, mas a palavra é essa mesmo. É uma história da educação. É entender o fenômeno educacional dentro do viés histórico, mas é uma história educacional no contexto da historiografia. Apesar da palavra parecer um trocadilho complicado, mas é isso mesmo, ok? Essa aqui é a dificuldade. Então, história e educação, elas sim elas devem dialogar, elas estão afim, ok? Então, deve ser atingido nesse processo, como a Aranha cita aí, que a educação como prática precisa estar em constante abertura para a teoria, porque é o vai e vem entre o agir e o pensar que dinamizam essa ação, essa relação. E a pedagogia entraria ali como uma espécie desse conceito teórico que vai também amarrar muito mais essas discussões e que irão trazer outras contribuições como uma ciência auxiliar a esse processo. Então, enquanto a gente compreendeu o conceito de história e educação separadamente, agora é importante pensá-los e é conveniente pensá-los juntos, história da educação. Por isso que esse primeiro momento desse componente curricular aborda isso. E, logicamente, ao abordar isso, é importante, acima de tudo, compreender onde necessariamente esse componente curricular ele vai surgir.
ok? E qual é a importância dessa história para a educação, ok? Qual é essa importância, na verdade, e na formação desse educador? É importante porque ele vai, a priori, compreender de fato onde possivelmente começou a se fazer as primeiras discussões acerca desta temática da história da educação. Observa-se que se você pegar os registros históricos, alguns autores vão acabar se afinizando e dizendo que no século XIX desenvolveu-se ainda, sobretudo nas escolas normais. Essas escolas normais, né, vocês podem ver uma imagem ao lado, eram aquelas as quais também formavam pessoas para atuarem como professores do magistério, tinha algumas formações assim. E também ela vem surgir nesses cursos de formação de professores. Até então você tinha essa qualificação. Já quando se trata aqui no Brasil também, no Brasil não vai destoar também dessa trajetória a nível de mundo. Ela também vai surgir associada a essas escolas normais e também essas instituições de formação e ensino voltada para essa conjuntura. Então não vai destoar também desse conceito como um todo. Mas isso é extremamente importante falar, porque essa contribuição educacional e esse fenômeno aí vai nos mostrar que não é tão simples discutir a história da educação, porém, a gente não pode falar da educação desvinculada do conceito histórico, assim também como não dá para falar da concepção histórica desvencilhada do contexto educacional. Não, então vejam que, apesar de conceitos dialéticos, porém, né, apesar de são dialéticos, porque eles dialogam entre si, mas eles também se complementam, há uma concatenação nessa relação. Por isso, eis a importância da história da educação na formação desse educador. Então, esse educador, na atual conjuntura, ele necessita também, para compreender o processo sócio-histórico educacional, pela qual, no contexto macro, mundial, e o contexto, entre aspas, micro, eu falo micro em relação ao Brasil por conta disso. Para entender como se deu esse processo na esteira das transformações por várias etapas, né, da historiografia brasileira. Isso é muito importante para que a gente tenha esse conhecimento em mente. Até porque, como partimos para na outra unidade, observaremos justamente isso. É preciso ter entendido esse contexto histórico, correto? Então, muito obrigado. E nós podemos continuar tudo isso, né, nas atividades, acessem a plataforma, respondam aos fóruns, participem, perguntem, e nós estaremos aqui à disposição para ajudá-los e dialogarmos e construirmos este conhecimento, até porque o processo é um processo de ensino-aprendizagem, é dialético, ok? Muito obrigado.